Muito boa noite, gente. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Como eu falei, né, trazendo esses vídeos agora aqui em sequência muito rápida, portanto que eu ainda nem troquei de roupa, eu ainda estou utilizando a mesma roupa do vídeo anterior. Mas sem tempo a perder aqui, né, porque agora é a nossa prova. E seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, onde que a gente vai continuar a nossa história, né, a nossa jornada, para poder aprender sobre o Laravel, né, antes da prova. Então, relaxa que aqui, ó, eu vou tentar trazer a forma mais clara possível, a forma mais simples, então não precisa se preocupar e vamos que vamos para mais um vídeo. Bem, como está no título, né, do vídeo, esse vídeo a gente vai falar sobre nossos primeiros passos em Laravel, onde que eu vou mostrar as ferramentas que a gente vai utilizar, a criação do nosso projeto inicial, né, como é que se cria ele inicialmente, e também, né, o vídeo onde que a gente também vai falar também, né, sobre o ambiente, o ecossistema do Laravel, que é onde que a gente vai fazer para rodar o nosso MySQL, o nosso Laravel e por aí vai, né? Então, sem tempo a perder, vamos que vamos. Vamos iniciar falando sobre as tecnologias que iremos utilizar, sendo ela a PHP, porque é uma linguagem de programação usada principalmente para desenvolvimento web ao lado do nosso servidor. E por que a gente não pode descartar o PHP? Porque simplesmente, como eu disse no vídeo anterior, o Laravel ele é um framework que se utiliza como sua linguagem principal, o PHP. Ah, mas Lucas, eu preciso entender PHP para poder conseguir mexer o Laravel? Bom, em meu caso específico, não preciso, porque eu já consigo entender ele muito bem pelas suas lógicas de programação. Mas para algumas pessoas ainda é um pouco difícil o PHP. Mas não se preocupe que aqui eu vou introduzir, né, o PHP e o Laravel junto, né, trazendo essas duas linguagens, a linguagem junto com o seu framework, que faz você entender muito melhor essa linguagem. O Laravel, né, também, que a gente não pode descartar de apresentar, porque é o que a gente está estudando aqui agora, que o Laravel ele é um framework em PHP moderno e robusto, que facilita a criação de aplicações web com organização e segurança. Isso aí, então, ele organiza, né, todas as pastas, tudo bonitinho, e também tem a segurança dela, porque existe ferramentas prontas, né, para login, autenticação e criptografia. Então, ela é bem utilizada, né, em ecossistemas, em projetos e até empresas, como eu falei no vídeo anterior da PicPay, que utiliza ela como seu back-end. Nós também vamos utilizar o Laravel, que é o ambiente de desenvolvimento local, para integrar o PHP, o MySQL e outra ferramenta de forma bem rápida e simples. Você vai ver que nesse vídeo aqui mesmo eu ainda vou introduzir, vou mostrar, né, como é que é o Laravel, né, a tela dele inicial, o que você precisa fazer, porque ele já interliga todas as coisas ao mesmo tempo. Então é uma coisa que a gente não pode desconsiderar dele. E também, né, para a gente, como já foi dito, né, do Laravel, a gente também vai ter que entender sobre SQL, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, que é muito usado em sites e sistema. Ah, mas Lucas, eu preciso entender sobre MySQL? No meu ponto de vista, não. Você já tendo o básico sobre o que é. O básico que eu falo como é que é? Projeto de banco de dados. Você já sabendo sobre tabelas, linhas e colunas e como você define os tipos de variáveis, essas coisas, já é o suficiente para você continuar com essas aulas aqui. E também, né, não podemos considerar o Postman, que é uma ferramenta de teste e de documentação de API, permitindo enviar requisições e análise de resposta facilmente, onde que a gente vai testar, né, para saber se o nosso sistema está funcionando, e que provavelmente, no caso da nossa prova, eu acho que vai ser o que o professor vai querer que a gente utilize para a gente poder testar, né, para validar o que a gente escreveu, né, que é basicamente uma maravilhinha quando funciona.
Mas antes de continuar, eu tenho que apresentar um pouquinho sobre o CRUD. Se caso alguém voou, né, um pouquinho, né, no tempo, o CRUD ele é basicamente uma sigla, né, para Create, Read, Update, Delete, que na tradução é para criar, ler, atualizar e apagar. Mas aonde que eu utilizo o CRUD? Você utiliza principalmente na minha perspectiva de vista, em qualquer tipo de sistema que você tem que enviar alguma coisa, registrar, tudo que você precisa de envio, de ter uma requisição naquilo lá, você vai ter que utilizar o CRUD. Um exemplo simples é um projeto de tarefas. Suponhamos que você cria um sistema de tarefas, onde que você vai, né, ver a sua tarefa, adicionar a tarefa, remover e atualizar. Se você precisar fazer essa questão, você vai precisar utilizar o CRUD, porque o CRUD ele é encontrado em regras bem simplesinhas que tem em todos os sistemas. Então, entendida essa lógica, você vai ver lá para frente, né, nos controllers, como é que é a aplicação dela no CRUD na vida real, né, no código em si. Mas eu espero que contextualizado aqui entre a gente, você consiga ter entendido o que é o CRUD. E obviamente, né, para a gente poder criar o nosso projeto inicial, a gente tem que ter pelo menos uma ideia de projeto em mente. Então, para a gente poder, né, para todo esse segmento de aula ter um significado, né, e ter uma padronização, nós vamos criar um projeto que é esse projeto que eu escrevi aqui, que é um site de e-commerce, onde o usuário ele vai acessar o sistema por meio de uma autenticação e que poderá adicionar suas informações no seu perfil e que em seguida também ele vai poder cadastrar os seus produtos. Mas como nesses vídeos curtos e também na nossa prova não vai cobrar autenticação, eu também nesses vídeos eu não vou fazer sobre autenticação, eu vou falar sobre ela mais futuramente. Então, para nossa prioridade principal, nós vamos apenas utilizar o perfil e o produto, onde que o perfil é onde que vai estar os dados do nosso usuário, enquanto o produto vai ser aonde que vai estar sobre os produtos, né, que o nosso usuário deseja cadastrar para poder vender nesse e-commerce. Então, gente, vamos agora para o nosso quarto item, que é explorando um pouco do Laragon. Se caso você nunca abriu o Laragon nem nada, você não tem nem ele instalado, vai no nosso vídeo anterior, onde que eu ensino, né, onde que eu vou mostrando não, mas vou falando, né, como é que você faz a sua instalação dele. Ele é bem simples e não tem muito segredo, é bem prático. Mas depois que você faz a instalação, né, você pode vir aqui nessa setinha aqui, né, na barra de menu aqui embaixo, e que vai ter esse ícone de elefante. Clicando nele, você abre essa nossa janelinha, onde que todo o nosso ambiente de desenvolvedor, né, do Laravel vai estar presente aqui. A primeira coisa que você tem que fazer ao abrir é checar se essa opção MySQL está ativada ou não. Se caso você iniciou pela primeira vez, ela vai estar desativada, então você vai ter que marcar a opção aqui para ela fazer a instalação e tudo mais, né, para acrescentar o MySQL no seu ambiente de desenvolvimento. Por quê? Porque é onde que vai ser armazenados nossos dados. E para você... Mas aonde é que você vai ver esses dados armazenados? Bem, tá vendo essas opções aqui embaixo? Dessas opções aqui embaixo a gente vai utilizar apenas 3, sendo ela aonde que vai ficar armazenado nossos dados, que é no banco de dados. Que ela vai abrir essa telinha aqui pra gente, né, falando sobre as nossas sessões, o servidor, o usuário e a senha, se você quiser colocar depois, né? E abrindo ele aqui, ele vai mostrar todos os nossos eventos, né? Todas as nossas coisas que a gente precisa, que vai ser só para, bem, nesses vídeos iniciais, só para a gente comprovar que realmente os dados que a gente enviou está dentro do nosso sistema.
Aqui temos o banco de dados, né, da turma A, que foi o que o professor criou nos exemplos. E tem várias coisas aqui. Tem, por exemplo, vamos pegar o exemplo da turma A, o users, por exemplo, onde que tem todas as informações de usuário e também os dados aonde que vai ficar armazenado, que por enquanto não tem nada porque nada foi cadastrado ainda. Mas enfim, voltando aqui, nós temos também o terminal, onde que clicando nele, ele vai abrir essa tela aqui, que é o CMD, onde que vai ser basicamente onde que a gente vai colocar os nossos comandos para poder criar o projeto. A bateria tá acabando, meu Deus do céu. Mas, continuando. O CMD, ele é basicamente o nosso terminal, onde que a gente vai dizer, a gente vai colocar alguns scripts para poder compilar o nosso projeto inicialmente e adicionar arquivos dentro do nosso projeto Laravel, né? E por fim, a última coisa que eu queria mostrar para vocês é o route, que eu acho que muita gente, quando estava nas aulas, nem sabe o que eu nem soube, né, mexer com isso. Mas basicamente o route, ele só vai exibir aonde que está a nossa pasta com os arquivos, todos os projetos, né, que você já criou dentro dessa pasta aqui, que é a pasta onde que você lá, quando você vai fazer a instalação, né, onde que ele te oferece até, na verdade, um caminho pronto, mas que você pode definir esse caminho sendo o outro. Eu, por enquanto, deixei, né, no padrão já. E é aqui onde que vai ficar armazenado todos os projetos que você utilizar utilizando o Laravel. Ah, Lucas, eu só posso utilizar o Laravel dentro dessa pasta recomendada? Não, você pode sim utilizar, né? Você pode criar projetos Laravel em outras URL. No caso, a minha URL aqui é o CD, né? Acho que é disco de memória, Laravel www, mas eu posso também utilizar em outros lugares, na área de trabalho, dentro de uma pasta que está dentro da load, e aí é só você referenciando o caminho, tá tudo certo. E quando eu falo referenciando o caminho, é referenciando não aqui, mas sim referenciando o caminho lá no nosso terminal. Tá, Lucas, você falou, tá. Mas pelo amor de Deus, como é que se cria um projeto? Eu preciso aprender, a prova é daqui a pouco. Calma, vamos lá. Como a gente já definiu o nosso projeto, né, que é um e-commerce, vamos criar o nosso primeiro projeto, né, o template inteiro do Laravel, pra gente, né, já poder ter todas as nossas coisas prontas. Então, para isso a gente vai utilizar esse seguinte comando aqui, que é eu anotei, né, aqui para eu poder escrever correto, mas é o composer, create project Laravel, e por fim você escreve o nome que você quiser. Eu vou colocar por enquanto aqui só pra gente testar como um back-end. Aperta Enter e ele vai fazer toda a criação do nosso sistema. Ele vai demorar um pouquinho, né? Provavelmente na prova ele já vai estar pronto, mas que caso você estiver criando pela primeira vez, né, esse projeto, ele vai fazer todo o processo de instalação já dele. Vamos aguardar só um pouquinho, né, para poder prosseguir. Finalizando a nossa instalação, né, criando o nosso projeto, a gente vai dar um LS, porque depois de tanto tempo eu até já esqueci o nome. E para quem não sabe, o LS ele basicamente vai exibir todas as coisas que estão dentro desse caminho que a gente tá, que é desliguei a luz, que é o c2.laravel/www, e ele vai exibir lá que se a gente escrever ls, ele vai exibir que a gente tem 4 pastas mais um arquivo em PHP. No nosso caso, como o nosso projeto é o back-end, a gente precisa entrar no caminho
do nosso projeto, que é o back-end, para poder, né, a gente poder acrescentar nossos controles, nossos modelos futuramente. Então, para a gente poder entrar no caminho, a gente só tem que aplicar um CD. Como eu não tenho nenhum outro projeto que começa com B, então se eu clicar apenas em B e apertar Tab, ele já complementa, tá? Com o nome, né, do projeto que você deseja, o nome da pasta que você deseja abrir ela para poder ter um novo caminho. Clicando em Enter, ele atualiza nosso caminho, ele não é apenas largon/www, mas se torna largon/www/backend, que é o nome do nosso projeto. Ah, mas é tudo aqui, não tem nada visual, não tem como eu mexer no VS Code com ela? Calma, rapaz, você tá apressado demais, uai. Simplesmente para poder abrir aqui, como o nosso caminho já está colocado aqui, basta a gente só escrever code ponto e apertar Enter, onde que ele vai abrir o nosso queridíssimo VS Code com o nosso o Laravel, né, o nosso projeto Laravel já instalado deixa eu tirar aqui, com todas as coisas, né, que o Laravel precisa. Sendo sincero, você não vai usar a maioria aqui, mas o que você precisa fazer inicialmente, já que a gente tá nessa introduçãozinha, né, da criação do nosso projeto, é ir nessa pasta env.env e aonde que tá escrito app locale, app fallback, app fake, você vai mudar ela porque ela tá em inglês. Você vai colocar pt_br em todas. E arrastando um pouquinho aqui para baixo, você vai encontrar isso daqui que está comentado e tem escrito SQLite. No nosso caso, a gente não está utilizando SQLite porque a gente está utilizando o Laragon. E o Laragon, ele, como é escrito ali lá no começo, ele utiliza o MySQL. Então lá no VS Code você vai lá, apaga o SQLite, escreve MySQL. Você tira os comentários e ajusta de acordo com o que está lá. Vou fechar aqui, né, de volta. E vou abrir aqui o nosso banco de dados, o banco de dados de novo. E aí, se caso o seu ele não segue igual ao padrão, né, você criou uma nova seção para poder armazenar os dados de SQL, você tem que se referenciar nelas. Por exemplo, se caso você adicionou, né, essa nova seção com senha, então você tem que vir aqui em password e escrever a senha. No meu caso, eu não tenho nenhuma senha, o username é root, a porta é a mesma com também do host, né? A única coisa que eu vou alterar, e essa alteração ela é opcional, não é obrigatória, é o BD, né, o banco de dados database, que é o nome do nosso banco de dados, que eu vou colocar aqui de backtest, que basicamente ela é opcional, né? Você não precisa, principalmente na prova você não vai precisar, mas que é bom, né, em projetos que você esteja desenvolvendo, né, para um portfólio, você ter essa diferenciação, né? Porque se você precisar depois fazer se você criar um novo projeto utilizando a mesma coisa, pode ocorrer alguma coisa. Sinceramente eu não sei o que pode ocorrer, mas é bom deixar ele diferenciado, tá ligado? Enfim, Lucas, eu criei aqui, mas e aí? E agora? O que a gente tem que fazer? Vamos com calma que esse vídeo já tá um pouquinho longo, vocês não acham? Vamos deixar para um próximo vídeo? E é aqui que eu vou finalizar esse vídeo meio com um gostinho de quero mais, né? Mas é bom eu finalizar aqui, né? Porque o próximo conteúdo que a gente vai mostrar é sobre as criação de tabela, né? Porque a gente já mexeu ali, né? Configurou um pouquinho o nosso banco de dados, mas ainda precisa criar essas tabelas. Então no próximo vídeo eu já vou ensinar a como criar essas tabelas para que você possa apenas
desufruir, né, fazer todo o processo inicial das migrações, que é o nosso próximo tema. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo para quem for. E comenta, né, se vocês querem mais desse tipo de vídeo assim, ensinando sobre os conteúdos, né, sobre engenharia de software, que é bom, né, eu gosto muito de fazer isso. Eu, sinceramente, não sou um bom youtuber, um bom youtuber, né, para ficar gravando, postando, mas eu tô aqui para testar. Eu sempre quis ser famoso e tô fazendo algo que eu gosto, então espero que vocês gostem também. Um grande abraço e tchau!